Esqueça tudo o que você achou que sabia sobre os Cavaleiros Templários. A imagem deles, envolta em mistério, geralmente nos leva a pensar no Santo Graal, na Arca da Aliança ou em tesouros de ouro escondidos. Mas e se o verdadeiro tesouro dos Templários não fosse um objeto, mas sim uma ideia? Uma ideia tão poderosa que mudou o mundo e, ironicamente, selou o destino deles. Hoje, vamos desvendar a história não contada dos Templários. Não a lenda, mas a realidade fascinante de como uma ordem de monges guerreiros se tornou a primeira grande instituição financeira multinacional do mundo, criando um sistema bancário baseado em confiança e ética séculos antes de Wall Street sequer existir. Para entender essa história, precisamos voltar ao início do século XII. A Europa estava em plena efervescência das cruzadas. Peregrinos cristãos viajavam milhares de quilômetros até a Terra Santa, mas a jornada era extremamente perigosa. Bandidos e assaltantes espreitavam em cada estrada, tornando a viagem um risco de vida constante. Foi nesse cenário que, por volta de 1119, um pequeno grupo de cavaleiros franceses, liderados por Hugo de Payens, fez um voto. Eles juraram proteger os peregrinos em seu caminho para Jerusalém. Assim nascia a Ordem dos Pobres Cavaleiros de Cristo e do Templo de Salomão, ou como os conhecemos, os Cavaleiros Templários. Inicialmente eles eram apenas 9 cavaleiros, tão pobres que, segundo a lenda, 2 deles dividiam o mesmo cavalo. Uma imagem que se tornou o famoso selo da ordem. Mas sua missão era nobre e rapidamente ganhou apoio. O rei Balduíno II de Jerusalém deu a eles uma ala do Palácio Real, que se acreditava ter sido construído sobre as ruínas do Templo de Salomão. Foi daí que veio o nome Templários. Com o apoio do Papa e de figuras poderosas da Europa, a ordem começou a crescer exponencialmente. Jovens nobres de famílias ricas de Antevum às suas fileiras dondoteris, castelos e fortunas inteiras para a causa. Em poucas décadas, os Templários se tornaram uma força militar de elite, respeitada e temida em todo o mundo cristão. Eles eram os protetores, os guerreiros de Deus. Mas a proteção que ofereciam não era apenas com a espada. Aqui é onde a história fica realmente interessante. Imagine que você é um nobre francês no século XII e quer fazer uma peregrinação a Jerusalém. Carregar grandes quantidades de ouro e prata pela estrada era praticamente um convite para ser roubado. O que você faria? É aí que entra a genialidade dos Templários. Eles criaram algo revolucionário. Um sistema de crédito. Você poderia depositar seu dinheiro em uma comanderia templar em Paris, por exemplo. Em troca, receberia uma carta de crédito, uma espécie de cheque de viagem medieval, codificada com cifras secretas que só os Templários poderiam decifrar. Ao chegar em Jerusalém, você apresentaria essa carta em outra comanderia templária e receberia o valor equivalente em moeda local. Era seguro, eficiente e transformador. Os Templários não apenas protegiam sua vida, eles protegiam sua fortuna. Esse sistema fez deles os banqueiros mais confiáveis da Europa. Reis, rainhas, nobres e até mesmo o Papa confiavam suas finanças a eles. Eles administravam propriedades, coletavam impostos e financiavam reinos inteiros. A rede de comanderias templárias se espalhou por toda a Europa e pelo Oriente Médio, funcionando como uma rede de agências bancárias interligadas. Eles inventaram a contabilidade de dupla entrada, a gestão de ativos e os empréstimos internacionais. Em essência, os Templários criaram o protótipo do sistema bancário moderno. Mas havia uma grande diferença. Naquela época, a Igreja Católica proibia a usura, ou seja, cobrar juros sobre empréstimos. Então, como os Templários lucravam? Eles eram mestres em encontrar brechas criativas. Em vez de cobrar juros diretos, eles usavam taxas de câmbio, taxas administrativas ou acordos de arrendamento de terras. Era um sistema financeiro ético dentro das regras da época, que permitia que o capital circulasse e financiasse desde empreendimentos comerciais até as próprias cruzadas. O verdadeiro tesouro dos Templários não era ouro guardado em um cofre, mas sim esse sistema inovador de confiança e crédito que impulsionou a economia europeia. Por quase 200 anos, os Templários foram intocáveis. Era uma organização multinacional que respondia apenas ao Papa. Seu poder militar, financeiro e político era imenso. Mas, como sabemos, tudo o que sobe, uma hora desce. E a queda dos Templários foi tão dramática quanto sua ascensão. O ponto de virada foi a perda dos últimos redutos cristãos na Terra Santa, no final do século XIII. Com a queda de Acre em 1291, a razão original da existência dos Templários, proteger os peregrinos, desapareceu. Eles ainda eram incrivelmente ricos e poderosos, mas sua missão principal havia se tornado obsoleta. Eles se tornaram uma força militar sem uma guerra para lutar e um banco sem sua principal justificativa. Foi nesse momento que a cobiça entrou em cena. O rei Filipe IV da França, conhecido como Filipe o Belo, estava profundamente endividado. E adivinhe para quem ele devia uma fortuna? Exatamente, para os Templários. Em vez de pagar sua dívida,
Filipe viu uma oportunidade. Ele percebeu que se pudesse destruir a ordem, poderia confiscar sua vasta riqueza e se livrar de suas dívidas de uma vez por todas. O que se seguiu foi uma das campanhas de difamação mais cruéis da história. Na madrugada de Sextifera, 13 de outubro de 1307, menos a origem da superstição da Sextifera 13, Filipe ordenou a prisão em massa de todos os templários na França. As acusações eram chocantes e fabricadas: heresia, idolatria, rituais obscenos, cuspir na cruz, sob tortura brutal. Muitos templários confessaram crimes que nunca cometeram. O Papa Clemente V, um francês fortemente influenciado pelo rei, inicialmente tentou proteger a ordem, mas a pressão de Filipe era implacável. Em 1312, a Ordem dos Templários foi oficialmente dissolvida pelo Papa, não por serem culpados, mas porque o escândalo se tornara grande demais para ser contido. O último Grandmaster, Jacques de Molay, foi queimado na fogueira em Paris em 1314. Diz a lenda que, do suas chamas, ele amaldiçoou o rei Filipe e o Papa Clemente, prevendo que ambos morreriam dentro de um ano. E, surpreendentemente, ambos morreram. Com a ordem dissolvida, a pergunta que ecoou por séculos foi: para onde foi o tesouro dos templários? A frota templária desapareceu misteriosamente do porto de La Rochelle na noite anterior às prisões. Suas imensas riquezas financeiras nunca foram totalmente encontradas. Isso alimentou inúmeras lendas sobre tesouros escondidos, mapas secretos e sociedades secretas que continuaram o legado templário. Mas as descobertas arqueológicas e históricas recentes estão nos contando uma história diferente. Em vez de procurar por arcas de ouro, os historiadores estão encontrando os verdadeiros vestígios do legado templário. Escavações em antigas comanderias revelam não salas de tesouro, mas complexos sistemas de administração agrícola e financeira. Documentos redescobertos, como o pergaminho de Chinan, encontrado nos arquivos do Vaticano em 2001, mostram que o Papa Clemente V, na verdade, absolveu secretamente os líderes templários das acusações de heresia, provando que ele sabia que eram inocentes, mas foi forçado a agir por razões políticas. O verdadeiro legado dos templários não é um tesouro físico, mas o sistema que eles construíram. Eles foram pioneiros em um modelo de finanças baseado em confiança e serviço. Eles criaram uma estrutura que permitia que a riqueza fluísse de forma segura através das fronteiras, fomentando o comércio e o desenvolvimento. Eles não eram apenas monges guerreiros, eram inovadores, administradores e, acima do tudo, os arquitetos do primeiro sistema bancário ético em grande escala. A tragédia dos templários é uma lição poderosa sobre como o poder e a ganância podem destruir a inovação e a confiança. Eles foram vítimas de sua própria competência. Sua eficiência em gerir finanças os tornou indispensáveis, mas também os tornou um alvo. O rei que deveria protegê-los foi quem os destruiu por cobiça. Então, da próxima vez que você ouvir falar dos Cavaleiros Templários, não pense apenas em espadas e escudos ou no Santo Graal. Pense nos primeiros banqueiros internacionais, nos inovadores que criaram um sistema de crédito global. Pense em seu verdadeiro tesouro. Um legado de confiança, organização e uma visão financeira que estava séculos à frente de seu tempo. A história deles não é apenas uma aventura medieval, é o início da história financeira como a conhecemos. E essa é uma riqueza que nenhum rei jamais conseguiu confiscar. Obrigado por assistir. Se você gostou de desvendar esse mistério conosco, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nossas próximas viagens pela história. 8 a Proxima.